Um oferecimento curso de teologia da Rádio Melodia. Aprendendo mais de Deus. Acesse cursosmelodia.com.br. É um planeta de audiência. A partir de agora, o nosso debate. O Debate Melodia, nesta manhã maravilhosa de sexta-feira. Neste dia 6 de setembro de 2019. Muito bom ter você aqui com a gente. E a partir de agora, você interagindo, você participando efetivamente aqui através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, aqui no 99907-0097. Muito importante a sua participação, como sempre, aqui com a gente, tá? Fique à vontade para poder participar. Pesquisa do dia. Pois é, liderança versus senhorio. Ou liderança e senhorio. Você sabe o limite disso que nós estamos discutindo e vamos discutir hoje aqui? É possível que você esteja vivenciando algo, até mesmo sem saber. É possível que você esteja também exercendo uma dessas questões, né? E, sobretudo, o senhorio sem saber de fato o limite de cada um. Nós vamos trazer então esclarecimentos, vamos debater isso aqui com os nossos convidados de hoje, tá bom? Melodia, como sempre, às sextas-feiras, prazer de receber esta mesa maravilhosa, a dama da mesa, a pastora Elizabeth Inácio, da Assembleia de Deus Filadélfia, o pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus em Cascadura, o pastor Rivelino Márcio, da Comunidade Cristã Bethesda Itaguaí, e o pastor Ailton Siqueira, da Igreja Batista Nova Filadélfia. Eu vou parar aqui, porque tem Campo Grande, tem Nova Iguaçu, tem Duque de Caxias, né, para o pessoal não ficar assim comigo, né? Então tá bom. Nós vamos começar então esse nosso debate orando, e o pastor Ailton vai estar orando então, abrindo o nosso debate. Amém. Oremos então. Senhor, nós rendemos graças a Ti neste dia, louvamos o Teu nome por essa oportunidade e Te agradecemos de todo o nosso coração, Senhor, por esse tempo tão precioso que vamos passar aqui. E mais uma vez nos colocamos como pessoas que dependem exclusivamente de Ti. Vamos tratar de um assunto, Senhor, que hoje precisa de uma atenção especial, e nós cremos que o Senhor pode nos usar como instrumento nas Tuas mãos. Então usa-nos hoje aqui, Senhor, para glorificar e exaltar o Teu nome também. O Teu filho, o pastor Eliel, usa o Teu filho, inspire-o também e nos leva, Senhor, mais além, para a glória e honra do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Debate Melodia. Pois é, o nosso debate de hoje talvez seja uma sequência do debate da semana passada. Uma extensão, né, sobre assédio moral. Vamos ampliar, então, o debate da semana passada. Falando sobre liderança. Talvez liderança seja a questão de maior entendimento, ou de melhor entendimento para todos nós, sobre tudo. Estamos debaixo de uma liderança, e eu, você, cada um de nós, temos algo sobre ela. Sobretudo você que se abroga não está debaixo de alguma coisa, está debaixo da lei, que a lei ela é igual para todos. De qualquer forma, estamos embaixo de alguma liderança ou de alguma força. Mas eu queria, nessa manhã, fazer um contraponto com o senhorio, que aí já demanda dono, já demanda ser um mando. Eu mando, eu tenho o senhorio, eu que faço. E quando eu faço, todos têm que obedecer. Indistintamente, quem quer que seja. Você sabe o limite disso? E quando a gente passa sobre isso? Pesquisa aqui, 55% dizendo que sim, 45% dizendo que não. E nós vamos então para o debate nesta oportunidade. Começo com meu querido mestre, pastor Níger Martins. Bom dia. Bom dia, pastor Eliel, amados pastores, debatedores, amigos, família Melodia espalhada por esse mundão. Um prazer renovado estar aqui, uma dádiva de Deus estar aqui. Pois é, essa diferença entre liderança e alguém que exerce um senhorio é
por extensão, a gente pode fazer várias outras, né? Usar outras palavras aqui. A diferença entre autoridade e autoritarismo, a diferença entre liderança e chefia, estão todas no mesmo teor, né? O líder, por natureza, ele não precisa ter um cargo. É bom quando o líder tem um cargo, mas ele não precisa ter um cargo. Num ambiente de trabalho, por exemplo, seu pai não ter cargo nenhum e ele exerce uma liderança. No ambiente escolar, em todos os ambientes, na igreja. E exerce por quê? Porque essa pessoa inspira, porque essa pessoa tem uma postura, porque essa pessoa tem qualidades que atraem. E essa é uma característica muito do líder. O líder, ele convence, ele tem um poder de convencimento, ele tem um poder de persuasão, ele tem um poder de fazer as pessoas caminharem com ele por vontade própria. De alguma forma, as pessoas veem nele alguém que as inspira, que as capacita. O líder também tem essa questão de se preocupar com o liderado, de querer o crescimento do liderado, o aprimoramento do liderado, e vai toda uma toada nesse setor, nesse viés. Já na chefia, no autoritarismo ou no senhorio, usando o termo do debate de hoje, a coisa é o oposto. É alguém que exerce o poder pela força, né, pela imposição, pelo medo. Seja um medo pelo emprego, porque essa pessoa tem o poder de mandar embora, seja no ambiente espiritual, até por um medo espiritual mesmo, que a pessoa se impõe, entre aspas, ela exerce ali, né, faz com que as pessoas a temam, né, muito mais do que a respeitem. E aí vem uma série de situações, porque o chefe, ele não necessariamente vai fazer com que produza os melhores resultados para o conjunto. O líder está sempre preocupado não apenas com resultados práticos, mas com o todo, né? O crescimento do todo. O chefe não. O chefe eu mando e você obedece, né? É o famoso faça o que eu mando, não faça o que eu faço, e vai tudo por aí. O que eu queria expandir um pouquinho o meu pensamento e a nossa reflexão nesse início é que isso não acontece apenas num ambiente corporativo. Isso acontece no ambiente corporativo, isso acontece no seio da igreja, isso acontece no seio da família. Há pais que misturam essa questão da autoridade com o autoritarismo. E, olha, nem sempre é fácil identificar. Se eu tivesse que responder a pergunta, eu responderia eu, pessoalmente, com muito cuidado, porque você resvala no autoritarismo com muita facilidade e o que é pior, a gente usa eufemismos. Não, eu quero ser o melhor, enquanto, na verdade, eu estou me impondo pela força, né, pelo cargo, pelo poder. Toda vez que eu me imponho pelo poder, isso caminha para o senhorio, caminha para o autoritarismo, caminha para a chefia. Porque na liderança, as pessoas virão naturalmente. Não quer dizer que não vai ocorrer objeções, claro que ocorrerão. Não quer dizer que um líder, em determinado momento, não tenha que exercer autoridade de uma forma um pouco mais firme, porque precisa, muitas vezes. Mas isso é uma prática que faz parte do contexto. Não é o modo de operação dele, o modus operandi, né? O modo de operação dele é pela liderança, é por trazer consigo. E essa capacidade da liderança é o que tem mais bonito. As pessoas vêm junto, elas se sentem parte e não pessoas que estão ali obrigadas a fazer algo. Muito bom. Pastora Elizabeth Inácio, que bom tê-la aqui, minha pastora. Bom dia. Bom dia, pastor Eliel. Gostei muito do tema, é um temão, né? Dá para a gente falar em todas as áreas, como o pastor Níger falou, família, igreja, empresa, né? Isso é muito bom. E qual o limite? Qual o limite, né? Eu acho que hoje esse limite está bem mais certo e seguro, porque o limite tem que ser o respeito, né? Em todas as áreas, seja na igreja, seja na família. Tem aquele ditado que diz que o meu direito vai até onde o seu começa, né? Então, por que isso? Tem que ser o respeito. E se não for, pastor Eliel, uma coisa que o líder entende e ele vai respeitar, ele vai ser obrigado a respeitar. Porque mais do que nunca hoje todo mundo conhece seus direitos. Seja na igreja, seja na empresa, seja na família. Por mais difícil que seja, esse direito, esse respeito vai precisar vir de alguma maneira. Agora, eu também acho que o limite, pastor Eliel, é o presente, é o dia de hoje, é o plantio. Eu estava pensando nisso agora de manhã, porque o que eu estou plantando é o que eu vou colher. E a Bíblia não coloca nenhuma pessoa fora dessa lei, essa lei é geral. Tudo que você plantar, você vai colher. Então, seja o chefe, seja o marido, seja a mãe, sabe? Seja a pessoa que for.
Você vai estar plantando hoje. Eu amo uma palavra que tem lá em Colossenses 3:25, de 22 a 25, ela está falando para os servos, né? Mas no final, no 25, a Bíblia diz assim: e aquele que fizer agravo ou injustiça vai receber esse agravo, essa injustiça, e para isso não há acepção de pessoas. Eu tenho um pouquinho de medo dessas coisas assim, quando a Bíblia é muito direta, porque não há acepção de pessoas. Seja líder religioso, seja líder corporativo, seja líder de família. O que vai acontecer é que o justo juiz, que é o Senhor, e que tem um memorial, e que tem todas essas coisas, vai fazer você enxergar esse limite de alguma maneira. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, vai ser muito bom, porque a Bíblia fala, pastor Eliel, sobre liderança em casa, sobre liderança na empresa, sobre liderança, sabe, em todas as áreas, na igreja. A Bíblia fala, eu acho tão lindo. Eu estava lendo ontem, falei, meu Deus do céu, eu quero só deixar esse versículo aqui para não me alongar. Lá em João capítulo 21, quando Jesus fala para Pedro assim, você me ama? Confrontou Pedro 3 vezes. Jesus não estava com carência, não, de que alguém falasse que o ama, não. Jesus queria dar um rebanho para Pedro. Jesus queria fazê-lo um pastor do rebanho que ele tinha para colocar na sua mão. Para isso, ele precisava saber se Pedro o amava. Só depois que Pedro falou 3 vezes, eu amo, Senhor, e chorou mesmo, falou, Senhor, pelo amor de Deus, tu sabes que eu te amo. Aí o Senhor falou, então apacenta. Então eu quero que cada pastor, cada líder religioso comece com essa palavra, porque se Deus quiser, o pau vai quebrar aqui nessa manhã. Aí. Pastor Ribelino Márcio, que bom também tê-lo aqui, meu pastor. Bom dia. Bom dia, é um privilégio enorme sempre estar aqui, o privilégio de ser convidado para esse debate. Eu já tive líderes, já tive senhores sobre a minha vida, um senhorio já. Já provei dos dois lados, porque isso é muito abrangente, tanto na área secular como na área religiosa, apesar que eu vou me deter hoje mais na área religiosa, mas já tive esses 2 parâmetros aqui. Líder é a arte de motivar um grupo de pessoas a atuar na busca de um objetivo. Então, o líder é aquele que motiva, aquele que ensina, aquele que é modelo, aquele que faz para os outros fazerem. O senhorio, eu lembrei muito do sistema feudal. Eu gosto muito de lembrar do sistema feudal lá no século X, século XI, que os reis davam autoridade aos senhores, davam a posse, e eles administravam tanto aquela terra como aquelas pessoas. Então, eles tinham um senhorio sobre aquelas pessoas. E para exemplificar para o nosso ouvinte, eu vou dizer um pastor que é líder e um pastor que tem o senhorio. O pastor líder é aquele que cuida, que ensina, e que quando a ovelha chega para ele e fala assim, pastor, eu estou saindo da igreja, quero ir para um outro ministério, etc. O pastor abraça, beija e diz assim, vai na paz. O senhorio não. O que tem a posse, ele fala assim, você está amaldiçoado. Porque ele é dono, ele não é líder. A diferença está aí, Eliel. Tá aí. Pastor Ailton Siqueira, meu pastor, que bom também tê-lo aqui, bom dia. Bom dia, meu pastor, bom dia, meus queridos irmãos dessa mesa tão preciosa, a você, querido ouvinte também, que Deus possa estar abençoando poderosamente sua vida. A gente está já pegando essa esteira aqui sobre o posicionamento da questão da liderança, né? É interessante que John Maxwell ele fala sobre 5 níveis de liderança. E eu acho isso muito interessante. O primeiro ele diz que é por posição, né? As pessoas seguem o líder porque, de uma certa forma, estão sendo obrigadas à posição que ele tem. O segundo é por permissão, as pessoas seguem o líder porque querem. O terceiro é por produção, as pessoas seguem o líder pelo que ele faz pela organização. O quarto nível é desenvolvimento pessoal. As pessoas seguem o líder pelo que fez por elas a título pessoal. E o último, que é a nível de respeitabilidade, as pessoas já seguem o líder pela pessoa que ele é e pelo que ele representa. Então, a gente percebe que o John Maxwell é um dos caras hoje que mais treinam pessoas dentro desse nível de liderança. É uma pessoa muito capaz. E aí a gente precisa ter, eu queria só que a gente tivesse um pequeno cuidado em relação a... Porque às vezes o cara fala assim, a pessoa ela é autoritária. Então existe uma diferença da pessoa exercer o senhorio e de ser exigente no tocante ao exercício das funções, bem como das tarefas. Não quer dizer, por exemplo, Jesus ele foi, categoricamente, a gente vai ver em alguns momentos, ele foi extremamente exigente. Isso não quer dizer que por mais que ele fosse Senhor,
né? O estilo de liderança que Jesus exerceu é um estilo de liderança hoje que as grandes corporações estão tentando imitar, porque é liderança servidora, onde ele pega um grupo, ele começa a desenvolver esse grupo, mostra pelo exemplo como deve ser feito, mas isso não exime, em momento nenhum, eximiu ele de cobrar as pessoas diante das tarefas que foram impostas para ele. Por exemplo, existe uma passagem aqui que Jesus ele fala assim, o que lança a mão do arado e olhar para trás não é apto para o reino dos céus. Vocês estão me seguindo, mas se tu lançar a mão no arado e olhar para trás, tu não é apto. Tipo assim, parece que ele está obrigando a gente a fazer alguma coisa. Não, mas é a questão da aliança que você faz, do comprometimento que você tem com a causa. Então, existem pessoas que, se de repente elas forem cobradas ou forem falar alguma coisa, vai querer achar que a pessoa está exercendo um senhorio sobre ela. Não, aquilo que é acordado é bom para as duas partes. E eu, preciso me entender com que existe o líder e existe o liderado. E eu, como liderado, eu preciso também ter o meu posicionamento de estar atento e procurar aprender e a cumprir tudo aquilo que é direcionado pela minha liderança. Então, às vezes, existem muitas pessoas que são extremamente melindrosas em relação a essa relação. Existem, sim, os líderes que exercem o senhorio, como o nosso pastor falou, o Iverino falou, que a pessoa quer mandar, a pessoa quer determinar, a pessoa quer impor sobre ela o que deve ser feito. E o estilo de liderança que a gente percebe que é muito mais saudável e que causa muito mais resultado, não é esse tipo. Agora, eu deixo uma advertência só no final, que o apóstolo Paulo ele deixa uma palavra muito interessante. E aí a gente sabe que era a preocupação dele. Em Atos 20, 29 e 30, ele diz assim: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E de dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. Então ele já sabia que na partida dele iria se levantar pessoas que não iriam exercer a liderança como ele exerceu, porque nos versículos anteriores ele mostra qual foi o tipo de liderança que ele exerceu, como ele se comportou, e era aquele o modelo, mas ele sabia que ao sair existiriam pessoas que iam usar de autoritarismo, que iam usar de uma maneira que não deveria ser usada dentro do rebanho. Muito bom, hein? Primeira rodada aqui dos pastores aqui. Deixa eu ver aqui dos ouvintes. Josias Araruama participa aqui com a gente. Sempre um prazer opinar neste lindo debate. Essa questão de liderança é uma questão complexa, mas não necessariamente difícil de responder. Um líder só é líder porque tem pessoas para guiar de forma respeitosa e nobre. Por isso é fundamental buscar a melhor equipe para ter um excelente resultado. Já o senhorio é colocar alguém debaixo das suas ordens. Esse é um sistema feudal que teve início na Europa durante a grande parte da Idade Média, especialmente os séculos 10 e 11. Esse é meu parecer, desejo um excelente debate. Obrigado. Corroborou aqui com a opinião do pastor Reverendo e mandou essa opinião 9h41 aqui. Obrigado, Josias, pela sua participação. Berrial Nova Iguaçu também com a gente. Grande tema, parabéns. Eu costumo usar exemplo como ferramenta de liderança, pois a palavra convida, mas o exemplo arrasta, diz aqui. Ouvinte da Baixada Fluminense, prefere não se testificar, sem problema. Amo meu marido, mas ele é muito autoritário e não aceita nada, sendo até manipulador. Se não fizermos o que ele quer, vira briga. Eu sou submissa até porque eu amo, mas dou limites para ele e não deixo que ele me escravize. Sou líder na minha igreja e conheço os meus limites também, diz aqui, é uma irmã. Obrigado aí pela participação aqui com a gente. Eu quero entrar aqui, pastor Níger. Nós estamos vivenciando deixa eu deixar aqui dentro aqui do país. Nós vamos falar do Brasil, nosso aqui. Uma insubordinação sobre todos os aspectos. Falta de respeito. Foi quebrado o princípio da autoridade. Foi quebrado lá em cima. Não existe aqui. Hoje, a pior coisa que tem, criança de 5 anos com os piores palavrões na frente de pessoas adultas, coisa que na nossa época era impossível a gente falar um negócio desse. Hoje vira comum, se insurge contra os pais, a maior liderança que deveria existir, o melhor respeito que deveria existir, com os professores, que é uma outra liderança dentro de sala, estão apanhando hoje. Então, é uma insubordinação sobre toda a prova. E aí, quando alguém cobra isso, aí alguém fala, tá vendo, ó, manipulador, é um autoritário, tá vendo?
Como é que é isso, pastor Níger? Eu fico feliz para a gente já poder estar entrando nessa área. Eu achei até que a gente ia demorar um pouquinho mais. Achei que a gente ia caminhar e depois é que ia entrar. Mas que bom que já entrou. Assim, para quem está liderando, o parâmetro para você saber se você próprio está exercendo autoridade, autoritarismo, é você avaliar com sinceridade o quanto você quer o bem daquelas pessoas que você lidera. O autoritarismo não importa, massacra todo mundo, interessa, é o meu e acabou. Né? O chefe, nesse sentido, ele não está nem aí para ninguém, não está nem aí se você vai crescer, não vai crescer. Ele quer o dele e acabou. O resultado ele dele, quer o resultado né? É dele, é pessoal. Quer ver um exemplo de liderança maravilhoso? Vamos lá, vamos saindo dos casos clássicos, né? Noemi perde o marido, as suas 2 noras, Ruth e Orfa, perdem os maridos, ela vira para as 2 noras, fala assim, vou voltar para minha terra, porque tá difícil, tal. As 2 noras falam assim para ela, vamos voltar com você. Ela vira para as filhas e fala assim, vocês vão voltar comigo para quê, minhas filhas? Eu não tenho mais nada para vocês. Isso é liderança pura. Ela está pensando o quê? No bem delas. Para ela seria muito melhor ter pelo menos a companhia delas. É isso mesmo, volta comigo. Vocês vão voltar comigo para quê? Eu não tenho mais nada para dar para vocês. É liderança, você está pensando no melhor dos liderados. Então, o parâmetro de quem lidera. Agora, o parâmetro de quem é liderado, meu pastor, aí você tocou no ponto fundamental, o pastor também tinha falado, é dificílimo avaliar. Porque se eu tiver um grau de insubordinação, toda ordem eu tomo como autoritarismo. E faço isso como muleta para escusar a minha incompetência e a minha incapacidade. Por isso que no início da pergunta eu falei assim, eu teria dificuldade, não é tão fácil de responder, não. Com quantos limites teóricos sejam bem traçados, no dia a dia, no cotidiano, na prática, é difícil. Mesmo no seio da igreja, vamos fazer a defesa aqui da igreja também. Quantas vezes o pastor é líder e como não faz o que eu quero, eu digo que ele é autoritário? Quantas vezes? Em todos os ambientes. Então, aqui, mais uma vez, se o parâmetro quem está de cima é se realmente eu quero o bem do liderado, o parâmetro do liderado é saber se eu não estou tentando arrumar muleta para minha incapacidade, ou para minha incompetência, ou para minha rebeldia, ou seja lá o que for. Porque sem autoridade, nada funciona, gente. Nada funciona. Agora, há um contexto que ajuda. Eu tenho que chegar em alguns momentos com meus filhos. Agora cheguei para um dos meus filhos e falei assim, olha, isso aqui, não vou deixar. Pai, não sei o que, olha só. Esse assunto aqui, querida, não vou dizer com quem eu estava falando, não está em discussão. Ainda falei assim, você sabe, falando de mim, né? Você sabe que eu não sou assim, que tudo eu tento flexibilizar, mas esse assunto aqui não está em discussão. Esse aqui agora só, é isso aqui, entendeu, querido? Entendeu, querida? Aí acabou, ficou, entendeu. Porque tem hora, meu pastor, se você é pai, tu não sabe, não dá para explicar tudo também. Tem hora que não tem como. Tem hora que não dá para negociar mesmo. Tem hora que, e não é autoritarismo, é porque não dá. No seio da igreja, pedindo desculpas por me alongar, no seio da igreja, às vezes para você exercer algo, você não pode falar, porque para você falar, você vai expor a privacidade e a vida de alguém. E você não pode. Você não pode expor. Então você fala, gente, olha só, agora que é assim, não pode mais isso. Por quê? Olha só, porque agora não pode. Agora não pode. Nem tudo dá para explicar. Agora, há um conjunto de atitudes que a pessoa, se ela tiver o coração aberto, ela vai perceber, não, meu pai quer o meu melhor, sempre trabalhou para isso. Meu pastor quer o melhor, esse meu líder, esse meu superior, ele quer o meu melhor. Então, assim, os parâmetros são muito delicados. Eu tenho que ver a intenção do meu coração, tanto para cima como para baixo. Porque a ação, apenas olhada, a ação de fora, fica difícil avaliar. Porque às vezes o que é autoridade parece autoritarismo, e às vezes o que é autoritarismo não parece, porque também é um autoritarismo sutil. É autoritarismo, mas com um sorrisinho. E é autoritarismo puro. Tá te derrubando ali e você não tá vendo. Pois é, e muitas das vezes, pastora Beth, vem com a questão assim, fulano é exigente. Eu não aguento fulano que é exigente. Não é exigente, ele tá cobrando algo que ficou acordado lá atrás. Houve um acordo, ainda mais se tiver acordo, hein, pastora Beth? É verdade. Normalmente, se for trabalho, tem acordo, né, pastor? É. E interessante que o pastor estava dizendo uma coisa perfeita. Eu gostei que você jogou para ele, porque os abacaxis, assim, a gente joga para o pastor Níger, é muito bom. Né, que ele está sempre pronto, mas pensando na palavra, você não colocou só a diferença entre senhorio e liderança, você botou limite. E o limite, pastor, é para os dois lados. Esse limite precisa ser usado do lado de quem é liderado
e de quem lidera. É verdade, a gente fica só olhando. Eu gostei que você trouxe essa visão, porque desmancha um pouquinho, né, aquele negócio da gente só querer bater em quem lidera, né? Mas o liderado também, às vezes, ele não pega o trabalho dele, ele não faz direito, seja na igreja, seja em qualquer lugar. E a pessoa que está na autoridade de mandar, não pode falar nada. E se mandar embora, meu Deus do céu, o mundo acaba. Então, nós estamos vivendo realmente essa insubordinação, nós estamos vivendo uma proliferação de direitos muito grande, seja em casa, seja em qualquer lugar, né? A gente, por exemplo, vê lá na América do Norte crianças que qualquer coisa fala para a mãe, eu vou chamar a polícia para você. A mãe não pode dar um grito, a mãe não pode, muito menos, dar uma palmada, que o limite precisa ser colocado e nem sempre o limite pode vir só com a palavra. Então, você colocou nessa pergunta qual é o limite. E agora eu coloco o limite para o liderado. É por isso que eu falei que a Bíblia tem tudo. Quando a Bíblia fala dos servos, dos senhores, ela fala dos servos. Sabe? Como eu falei, quando a Bíblia diz que vai ser cobrado o agravo ou a injustiça, é interessante que não é 2 vezes que Deus fala essa palavra, é com o servo. Porque o servo muitas vezes ele rejeita o trabalho, ele rejeita fazer a empresa crescer, porque ele só chega lá para ganhar o dinheiro dele, assim também como nós na igreja. Eu sinto hoje como pastora, eu nunca vi uma geração como essa hoje, tão desobediente. Qualquer coisa que se fale, simplesmente a pessoa muda de igreja. E a gente não gosta de perder ninguém. Mas a verdade é que a gente perde por causa dessa insubordinação. Então, quando a Bíblia fala em Efésios 6 para os patrões, ela fala também para os empregados. Quando a Bíblia fala, lá em 1 Pedro capítulo 3 e 7, para o marido, ela fala para a mulher também. Quando a Bíblia fala para pais, lá em Efésios 6, ela fala para os filhos também. Então, a Bíblia dá o parâmetro e o limite, inclusive um limite que a Bíblia dá para os pais é: e vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos. Porque tem algumas atitudes injustas, tem um acordo quebrado e tanta coisa que provoca uma coisa ruim nele, de nem gostar de estar naquela casa. Então, isso tudo a Bíblia diz. A Bíblia fala quando se despede um empregado, como é que se despede esse empregado. A Bíblia fala, pastor, naquela época de guerra, quando o despojo eram também mulheres que vinham. Eu acho linda a palavra de Deus, quando a Bíblia diz assim: se você não quer casar com essa mulher prisioneira, libera essa mulher, mas dá um dinheiro para ela. Não deixa que ela vá virar uma prostituta na rua sem nada. Gente, tudo isso são limites que a palavra de Deus coloca entre quem manda e quem é mandado, quem está hoje por cima e quem está por baixo. E se mais tarde a gente tiver um tempinho, vamos falar sobre o senso de justiça do jubileu, para pessoas que têm dinheiro e para pessoas que não têm dinheiro. Muito bem. Deixa eu ir para o intervalo, então. Já volto já com toda a segunda parte. Em 1 minuto a gente volta com a segunda parte, então, do nosso debate. Até já. Já de volta com a segunda parte do nosso debate nesta manhã, falando sobre liderança e senhorio aqui. E falando também de limite, né? Cada um. Essa manhã discutindo esse assunto com a pastora Elizabeth Inácio, com o pastor Níger Martins, com o pastor Ailton Siqueira e também com o pastor Rivelino Márcio. E aqui os ouvintes aqui, ouvinte de Cabo Frio aqui. Já tive um pastor que ameaçava os membros o tempo todo dizendo que Deus ia castigar. Quando resolvemos sair de lá, ele disse que se saíssemos, Deus ia matar o nosso filho. E ameaçou também outras famílias. Diz aqui, obrigado pela participação aqui com a gente. Ouvinte de Campo Grande. Diz assim, eu fui falar com o meu pastor que estava indo para outro ministério, pedi a ele para me abençoar e ele falou que não abençoa ninguém, quem abençoa é Deus. E falou mais, que nunca viu ninguém prosperar que saiu da igreja dele. Meu pai. Obrigado aí pela participação aqui com a gente. Não estou nominando ninguém aqui para ficar tranquilo. O importante é a sua participação
aqui com a gente. E aí, pastor Rebelino, eu peguei essas duas participações aqui para corroborar com a sua primeira fala, porque muitas das vezes há uma incompreensão nesse sentido. E, sobretudo, as pessoas se utilizam até de boa fé, dizendo assim, eu estou debaixo de autoridade de alguém, né? E a gente entende isso, mas muitas das vezes a pessoa que está acima se abroga como, de fato, dono, e muitas das vezes comanda também. Comanda porque tem um grupo também que gosta de ser comandado. Tem gente que não quer ter um líder nem um senhorio, quer ter um guru. O que faz? Eu compro o carro que corra, pastor. Sei lá, pá. O carro que você quiser. Não é? Como é que é isso, pastor Rebelino? Pastor Eliel, eu quero sempre ser aqui no debate, sempre honesto e sincero. É muito ruim para um pastor você perder uma ovelha. Porque você cuidou, você chorou. Tem ovelhas que você cria como se fosse um filho, né? Eu tenho ovelhas que eu estou há 20 anos pastoreando, há 17 anos pastoreando. Você tem aquele carinho para a pessoa. E eu sei a dor que é você perder uma ovelha para um outro ministério. Você sofre. Mas não te dá o direito de ser senhor daquela pessoa. E eu preciso ler 1 Pedro 5,2, que a pastora Elizabeth deixou para mim hoje, pastor Eliel. O texto diz assim: pastoreai, isso é um recado para os pastores que se acham senhores das suas ovelhas, né? 1 Pedro 5,2 diz assim: pastoreai o rebanho de Deus, que está sob o vosso cuidado, não por constrangimento, mas voluntariamente, como Deus quer, nem por sódio da ganância, mas de boa vontade. Meu querido pastor, essa ovelha, ainda que você ame, que você tenha criado, cuidado, tirado os carrapichos, tudo mais, não é sua propriedade. Você é apenas um líder, você é apenas um cuidador, um administrador. Se amanhã ela quiser sair, libera, abraça, ora por ela, derrama a bênção dela. E vou te falar mais, Eliel, muitas pessoas que às vezes saem de uma igreja, abandonam o ministério, até porque acho que o pastor é autoritário, que elas confundem o que é autoritarismo com cuidado. Às vezes, realmente a gente que é pastor, a gente às vezes ultrapassa esse limite. Eu já ultrapassei muitas vezes esse limite. Mas quando a pessoa reconhece que você a ama, às vezes ela volta. Fala assim, poxa, fui para aquele outro ministério e descobri que quem realmente me ama é aquele pastor. E às vezes volta, Eliel. Eu tenho exemplos assim no meu ministério. Voltam, te abraçam, falam assim, você realmente, além de um líder, era um pai para mim. Eu fui pastoreado assim, Eliel, por um pastor que cuidou de mim, que me amou, que me ensinou muito. Então eu consegui trazer isso para o meu ministério, esse cuidado de ser um bom líder. E o líder, às vezes, ele erra. Não é perfeito o líder. Então, às vezes, a gente ultrapassa o autoritarismo, às vezes você se torna senhor em algum momento, aí às vezes precisa a tua esposa te chamar no canto, conversar contigo, às vezes precisa fazer uma avaliação, orar ao Senhor, pedir, Senhor, eu ultrapassei, as ovelhas não são minhas, o rebanho é teu, Senhor. E se colocar. E eu gosto muito de um texto, assim, sou apaixonado por esse texto lá de Mateus, quando Jesus fala assim, quer ser senhor, quer ser líder, seja servo de todos. O líder é aquele que serve os outros. O líder, ele não se autonomeia, ele aparece, ele surge. As pessoas notam isso nele. Então o líder ele é natural, é um sentimento natural, vai surgir nele. As pessoas vão olhar para ele e vão entender que ele é líder. Até quando ele quer desistir de ser líder, ele torna-se líder, porque está inato no coração dele. Então, se você é um líder, fique tranquilo. O Senhor vai cuidar de você, vai te abençoar e vai cuidar de toda a tua inteligência para você desenvolver o melhor para o Senhor. Ouvinte aqui, aliás, pastor Ednelson de Maricá, Assembleia de Deus, Nancy, líder, tem que exercer autoridade sem ser autoritário. Isso aí. Diz aqui, perfeito. Jesus ensinava a sua doutrina com autoridade e era um ótimo líder. Obrigado, pastor. Isso que nós estamos discutindo aqui nesta manhã. Muito obrigado aí pela participação aqui com a gente. Outro ouvinte aqui, eu fui falar com o meu pastor que ia começar na faculdade e ele falou que eu ia estudar tanto que iria acabar saindo da igreja. Como é que é, pastora? Então, estou perdida, né? Ainda estou estudando nessa idade. Meu Deus do céu. Cadê aqui? Chegou aqui uma participação que eu quero passar aqui para o pastor Ailton. Cadê? Eu vou achar. Muita gente aqui participando. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Aprendo muito com esse debate. O ouvinte diz aqui. Muito obrigado pela participação.
Mas, pastor Ailton, a gente está discutindo aqui exatamente essa questão, e aí entra essa parte da liderança, que muitas das vezes, dentro de um gabinete, talvez seja o local que muitas das vezes isso suba a cabeça de muita gente. Onde um pastor tem muita gente indo procurar, pedindo ajuda, pedindo... né? E aí, muitas vezes, o pastor se abroga como aquele que vai dar a direção para a vida. E isso é um perigo sob todos os aspectos. Porque o pastor também erra como ser humano. E se der uma informação errada, não é que ele está dando opções, né? Às vezes ele determina algo. E aqui isso é perigoso, não, pastor Ailton? Pastor Léo, eu já cometi esse erro no início do meu ministério, né? E atualmente, toda vez que eu vou liberar algum tipo de conselho, eu sempre coloco: a Bíblia diz, a Bíblia aponta, a Bíblia mostra. Isso é uma proteção para mim e uma proteção para ele também. Porque as pessoas, às vezes, elas vêm ávidas de ouvir uma palavra sua. Por mais que elas já tenham até o conhecimento, já saibam de algumas coisas, elas vêm até você para querer ouvir alguma coisa diferente. E eu tenho, tanto a minha liderança, nós temos aprendido isso tem sido algo muito maravilhoso, é que é o seguinte: nós vamos falar o que a Bíblia diz. Tem pessoas que ficam até decepcionadas, porque queria que você trouxesse alguma coisa a mais, falasse alguma coisa a mais. Eu falo: querido, eu não posso ir além daquilo que está escrito. Isso aqui é o meu livro, é a carta magna que nós temos, é por aqui que a gente tem que seguir, é esse o caminho. Então, é muito importante que o líder seja treinado também em relação a isso, porque muitas vezes, pastor Léo, onde está o problema? O pastor, às vezes, querendo trazer para mais perto e tal, ele abre o coração e fala uma coisa. Aí está um problema. Porque, cá entre nós, quem entende pastor é pastor. Não tem para onde fugir. Pastor entende pastor. Esse negócio de pastor, às vezes, está abrindo o coração para a ovelha. E aí ele conta uma experiência dele, que ele viveu, para uma pessoa que daqui a pouco sai dali e vai falar. E que não tem estrutura para ouvir, muitas das vezes. Não tem. Vai sair dali, vai pegar aquela experiência que foi falada talvez ali, no intuito de ajudar, e vai explanar, vai expor. Então depende muito, eu entendo assim, a gente tem que ter muito cuidado nessa questão de aconselhamento. E aí entra o cara quer ter, vamos dizer assim, a posição de Deus. Ele tem que resolver o problema de todo mundo que entra ali. Então ele tem que ter resposta para tudo. A gente não tem resposta nem para algumas coisas nossas. Pelo menos eu falo comigo. Um pastor, às vezes, eu não sei o que fazer. Em algumas coisas eu tenho que botar o joelho, eu tenho que orar a Deus, eu tenho que pedir uma direção. Eu entro em contato com alguns amigos que sabem um pouco mais do que eu. Pô, me dá uma orientação aqui. E depois eu tomo uma decisão. Só que, às vezes, o camarada, ele acha que ele é o supra-sumo e ele quer dar conselho para tudo. E até para áreas que ele não sabe. Tu vê esse pastor que fala assim, ó, você vai estudar, você vai aprender tanto que você vai sair. Naturalmente, esse é um pastor que não estudou. Porque se ele conhecesse o valor do estudo, ele não iria fazer isso, ele iria estimular a ovelha dele a ter mais conhecimento. Mas qual é o problema de ter conhecimento? O problema de ter conhecimento é que a pessoa deixa de ser massa de manobra, pastor Leão. Quanto mais você conhece, quanto mais você avança, você já fica mais difícil da pessoa ser manipulada. O conhecimento nos leva a isso. Então eu entendo o seguinte, muito cuidado na hora de aconselhar, muito cuidado na hora de expor. E para mim, é a forma como eu uso. A Bíblia diz isso, 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 isso. A palavra de Deus diz isso, isso, isso aqui. É isso aqui que eu penso. Aí. Aproveite participando aqui, um pastor. Olha aqui, deixa eu trazer aqui, porque isso aqui também é muito comum. Fui pastor vice-presidente em um campo e nunca mais quero isso para minha vida. Está dizendo aqui. Se você não age, é omisso. Se age, que é o lugar do pastor. Homens inseguros, têm mania de perseguição, ditadores. Os que são militares querem nos tratar como se soldados. Não sabem ouvir, acham que são boca de Deus na terra. Aí diz aqui, pretendo inclusive escrever um livro sobre este assunto aqui. A gente está falando aqui de ovelha e pastoreio, mas muitas vezes os nossos pares também, em determinados locais, sofrem muito. Lamentavelmente, é a questão, ele usou a palavra aqui, às vezes uma perseguição, e o sujeito nunca está preparado. E o pior disso tudo aqui, deixa eu ampliar mais aqui, é sempre o da família do líder que está. Ou seja, o outro nunca está.
E aí isso é um vespeiro hoje, que a gente está tocando nesse assunto aqui, pastor Níger. É muito delicado, porque assim, na posição dele, de pastor vice-presidente de um campo, ele também é ovelha. E aí você, de um lado, você quer exercer e deve exercer o pastoreio, e do outro lado você tem que se subordinar. É muito difícil, é uma linha que é complicadíssima, é tênue ao extremo, caminha para um lado, caminha para o outro. Foi citado aqui, tão bem citado, 1 Pedro, e é de fato, o líder tem que exercer, o pastor tem que exercer de boa vontade. Se eu pegar aqui o outro lado, o lado da ovelha, né, Hebreus 13:17, obedecei aos vossos guias, sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita vós outros. Olha o limite aí. Olha o limite. Você tem limite aqui, tem limite cá. Faz o balanço. Por isso que a Bíblia é Bíblia, é a palavra de Deus, ela balanceia o tempo todo, ela equilibra o tempo todo. Eu entendo e respeito a posição do pastor, e não estou falando dele especificamente agora não, por isso que eu estou fazendo essa observação. Mas quantas vezes eu também tenho pastores subordinados. O pastor subordinado não quer se subordinar. E aí o exercício da autoridade parece autoritarismo. Vamos pensar em educação de filhos, que você citou também, não é? Quantos pais ao exercer autoridade, agora tudo não é não, tal. Virou autoritarismo inverso, é o autoritarismo do filho. É a ditadura do filho. É a ditadura do servo. A ditadura não pode ser nem do senhor, nem do servo. Veja, a gente tá num vespeiro, como você falou. Esse é um debate de autorreflexão. Eu tenho que parar e tenho que pensar. Vem cá, será que eu tenho dificuldade de obedecer? Será que... Trace um perfil da sua vida. Eu não obedeci a professora, eu não obedeci meus pais. Provavelmente na igreja, eu estou chamando de autoritarismo que é autoridade. Que toda vez... Nas igrejas, mais uma vez, tem pessoas que se deixar... Manda no pastor, manda na igreja, manda em todo mundo. Manda nos membros. Se acha dono da igreja. E não é só o pastor também. Então a gente vai caminhar para um lado. Se eu não tiver a coragem de parar e olhar, quer ver evoluir mais ainda, meu pastor, e botar mais pimenta aqui nesse caldo aqui maravilhoso, e as pessoas que gostam de ser dominadas? E as pessoas que querem ser dominadas? E as pessoas que vão no gabinete, como o pastor Hilton falou, elas não querem ouvir opinião, elas querem ouvir uma determinação, porque elas não têm coragem de tomar decisão. A pessoa que se submete a telefonar para uma pessoa para perguntar qual é a cor da roupa, e eu conheço o caso exatamente como eu estou falando aqui agora, vê se não tem um círculo vicioso. É quem domina, e veja que é um autoritarismo terrível, disfarçado, porque não é o autoritarismo do pastor que chega e fala assim, que isso está errado, não vai fazer isso não. É sempre na sutileza, naquela vozinha doce, mas naquela vozinha doce diz até qual o perfume que você vai usar. E a pessoa que liga também, calma aí, como é que você se subordina a um negócio desse? São os dois públicos. Como é que uma pessoa chega ao ponto, como é que eu chego ao ponto, com todo o carinho e respeito a todo mundo de coração, me peço desculpa pela indignação, mas como é que eu chego ao ponto de ligar para alguém para perguntar qual o perfume que eu vou usar? Como é que eu entro num negócio desse? Veja, então ao dominador, ao que quer ser dominado, ao que se não for dominado sai da igreja e diz que o pastor não tem amor. Nessa igreja aqui não tem amor não. Essa igreja aqui não, o pastor, porque ela não quer que o pastor se preocupe, ela quer que o pastor domine, ela quer que o pastor toda hora diga, faz isso, faz aquilo. Meu Deus do céu! Eu compro o carro tal, não sei o que, a marca, modelo, não sei o que. Que negócio é esse? E o pior é que se não agir assim é omisso, né? É omisso, exatamente, condena, não fala, sai da igreja, meu pastor. Ó, vamos lá, o pastor que tem autoridade, muitas vezes, esse pastor é um cavalo. O pastor que não exerce autoridade, que tem pastor que não exerce, esse pastor é um banana. Eu já ouvi de tudo, amados, já ouvi de tudo. Então eu preciso autorreflexão nessa manhã. Senhor, será que eu estou querendo dominar as pessoas? Eu não quero o bem delas de verdade? Moisés chegou ao ponto, eu sou impactado com esse negócio de Moisés. Eu já vi 10 mil exemplos de pessoas amar as ovelhas. Mas o de Moisés, eu vou ser sincero, tirando Jesus, evidente. Moisés chega no momento, Moisés, olha só, esse povo se rebelou todo, vou queimar todo mundo, fazer de você uma nova nação. Senhor, então risca o meu nome do livro da vida. Uau! Quem é capaz? Eu não sei. Se Deus fala assim para mim, pastor, eu vou queimar a nova vida inteira de você fazer uma nova igreja. Eu não vou ficar feliz. Mas eu não sei se eu teria. Estou sendo sincero. Eu teria coragem de falar assim para Deus, Senhor, então me manda para o inferno? Eu não sei se eu teria coragem de falar isso, não. Eu não sei, não. Olha o peso que Moisés fala. E ele não é um inconsequente. Ele sabe o que ele está falando. Olha que liderança. Uma liderança capaz de dar vida. Isso é liderança. Agora, não havia momentos em que chamou Moisés de autoritário? Lembra da rebeliãozinha da irmã dele? Deus só fala por você? O que é isso? O que está dizendo? Você manda demais, você é autoritário. E olha, e um homem, liderança pura. Então eu hoje tenho que me avaliar. Eu quero o melhor do meu liderado? Realmente quero. Porque se eu quero, isso é autoridade.
Eu sou por natureza insubmisso, insubordinado. No fundo eu quero mandar, não gosto de obedecer. E aí onde eu for, vou estar criando problema. Cria problema no trabalho, cria problema na vizinhança, cria problema na família, cria problema em todas as igrejas, passou em 20 igrejas, cria problema em todas elas. Então hoje é um dia de muita reflexão. Do contrário, a gente não consegue trabalhar. Pois é, e aí eu já estou esticando aqui para a pastora Beth, só para entrar aqui, para a gente poder também falar sobre isso. Ouvintes aqui, bom dia a todos. Tem muito líder que não gosta de opinião da ovelha. Líder que não gosta de sentar para ouvir, não serve para ensinar. Não sei se isso aqui está certo, não. Porque parece uma imposição também. Não é? A ovelha dizer o que o pastor tem que fazer. Às vezes, numa conversa, você chega e está certo. De repente é uma sugestão até que o líder não viu. Mas aí, de fato, ter que aceitar o que é imposto, muitas das vezes, isso não existe. Aí já não é liderança, aí é uma troca de papéis, não, pastora Beth? É verdade, é verdade. E hoje em dia, se o líder ele for ouvir a todo mundo da igreja para dizer o que ele vai fazer, a gente não sai para lugar nenhum. Eu vejo, por exemplo, você vai liderar um conjunto. Se você fala assim, eu quero que vocês... Olha só, isso não é nada. Eu quero que vocês me digam a cor do nosso uniforme esse ano. Acabou. Acabou a reunião. Isso, acabou a reunião. Então, se a líder não chega e diz, olha, a cor esse ano vai ser verde. Ponto. Eu não gosto de verde, sinto muito, vai ser verde. Porque senão a gente não sai da reunião por causa disso. Ah, eu quero camiseta, eu quero vestido, eu quero... Meu Deus do céu. Bote o que você botar, bote verde. Porque esse ano é verde. Nem vou falar que Deus revelou. Agora, para esse ouvinte, olha, vou falar uma coisa, é muito difícil. Todo mundo quer que a gente ouça, mas o que o líder precisa ouvir primeiro, principalmente o líder evangélico, é o Senhor. Porque você convence qualquer ovelha, qualquer liderado, quando Deus fala contigo. Porque a gente gosta de um líder crente, gente. A gente gosta de um líder que você olhe para ele e fala, meu Deus, eu quero ser igual a ele. Eu quero que ele, sabe? E ele não vai ser certo em tudo, mas ele é um líder do Senhor. Agora, se nós abrirmos para todo mundo falar, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Um quer evangelismo, o outro não quer. Tem gente que fala, para mim na igreja não teria nenhum departamento. Quando os departamentos ajudam, são os braços do pastor. Entendeu? Então não dá para a gente ouvir tudo, mas dá para ouvir alguma coisa. Se você vier com amor, um dia desse o irmão falou para mim, pastor, aqui, quando a freguesia não tinha uma liderança de idosos, aqui tem que ter uma liderança de idosos. Eu falei, você quer se candidatar, filho? Porque a gente não precisa só da ideia, a gente precisa de alguém que execute a ideia. Você acredita que ele falou, quero, e foi um excelente líder. Eu falei, porque eu estou cheia de ideias na minha cabeça, mas eu preciso de alguém que ajude. Então, a gente ouve sim, mas ouve aquela pessoa interessada no reino e na igreja. E o pastor Níger falou uma coisa, vocês também pegaram meus versículos todinhos hoje, mas tudo bem. Um dia da caça, mas eu estou com um monte aqui, pastor. E aí o pastor líder falou que cada um deve fazer um autoexame. Tanto o autoexame que é o interno, né? Você se olhar e ver como é que está a sua liderança, né? Como você também fazer um autoexame com L, um autoexame de Deus para mim e de mim para eu mesma, sabe? Porque Jesus não teve medo de confrontar esse saber. Jesus perguntou aos seus discípulos um dia, lá batendo um papo, ele falou assim, vocês sabem o que as pessoas dizem de mim? Gente, será que a gente teria coragem, pastor Níger, de ouvir o que as pessoas dizem da gente? Porque elas muitas vezes não encontram as nossas qualidades, mas encontram aqueles defeitos que aparecem mais. Eu, por exemplo, sou estourada, então alguém vai dizer, a pastora é bem estourada. Entendeu? Já vai partir por aí, sabe? Sou rápida, sou decidida e tal. Então, não vão conseguir, mas Jesus não teve esse medo. Ele falou, vocês sabem o que as pessoas dizem de mim? Ainda bem que só falaram que ele parecia com o profeta, né? Jeremias e tal. Aí o Senhor foi mais perto. Ele teve coragem de pegar aqueles que ele trabalhou, aqueles 3 anos, e vocês. Eu quero saber de vocês. Gente, o pastor que tem coragem de fazer isso, de ouvir o que aqueles que ele lidera falam dele e aceitar essa palavra. É claro que para Jesus foi aquela expressão máxima de Pedro, revelado pelo Espírito Santo, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E essa expressão não vai ser para ninguém, somente para ele. Mas eu aconselho os pastores a
Primeiro você dizer, o que eu acho de mim mesmo? Por que eu estou perdendo tanta gente? Por que as pessoas estão tão zangadas? Por que as pessoas estão tão insubmissas? O que está havendo? Você reavaliar. Depois, não é difícil achar o que as pessoas acham de você, mas, pastor Eliel, se tem um parâmetro, seja para o líder empresário, para o líder da família ou para o líder da igreja, é a sua família. Se a sua família te quer bem e te apoia e te bota para cima, você está liderando bem mesmo. Mas se até a sua família está contra você, repense, dobre o joelho, porque senão a coisa pode ficar pior. Aliás, bíblico isso, né? Aquele que não governa bem a sua casa, governar e pastoreio e liderança é ato de governo, né, pastor Rivelino? Verdade. Pastor Eliel, eu vou pegar a gravação do programa de hoje, vou repercutir lá na igreja a palavra do pastor Ninja. Porque é tudo aquilo que a gente quer falar, mas o pastor da igreja não pode falar, né? Aí vou botar o pastor Ninja lá no alto. Parabéns, você simplesmente arrasou. Ele hoje falou até indignado, ele não é de ficar indignado, Não, ele gesticulou sensacional. assim, ó. Eu queria só concluir minha palavra, Eliel, dizendo... Bota a imagem do pastor Ninja vermelho aí. Olha lá. Ele gesticulou. Parabéns. Sensacional. A pergunta fala, você sabe qual é o limite? E eu queria concluir dizendo assim, Eliel, preciso dar limites para quem sabe o que é limite. Tem ovelhas que não sabem qual é o limite. E aonde começa e aonde termina o limite. Abraham Lincoln disse, a maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Seja essa pessoa que extrai dos outros o que eles nem sabem que tem. Muito bem, nós já estamos chegando aqui ao final do nosso debate nesta manhã. Um debate riquíssimo sobre todos os aspectos, né? O pastor Ninja elencou aqui para todos nós agora fazendo um dever de casa hoje, nesta sexta-feira. Como é que nós estamos, né? Porque em determinado momento somos líderes, em determinado momento somos liderados. E como é que essa relação, não é? Como é que nós estamos nisso aí? Começa então com a palavra do que fica de tudo isso que nós discutimos nesta manhã, do meu querido pastor Ailton Sequeira, da minha Igreja Batista Nova Filadélfia, em Campo Grande, na rua Almirante Greenfield, 415 em Campo Grande. Que fica então para todos nós, pastor Ailton Sequeira, de tudo isso que nós discutimos nesta manhã. Pastor Eliel, autoexame, buscar o equilíbrio, reconhecer as autoridades, quem realmente é autoridade, como a Bíblia Sagrada vem dizendo, que não há autoridade que não tenha sido instituída por Deus. Tanto aquele que exerce a autoridade como aquele que está debaixo da autoridade precisa entender que existem limites e esses limites precisam ser respeitados para que possa existir uma harmonia dentro de toda a comunidade, dentro de todo o sistema em que se propõe a viver. Muito bem, pastor Elizabeth Inácio, da nossa querida Assembleia de Deus Filadélfia, em Jacarepaguá, na Avenida Tenente Coronel Muniz Aragão, 890, na Freguesia, em Jacarepaguá. E aí, pastora Beth, o que fica então para todos nós, depois de tudo isso que discutimos aqui? Ai, queria mais um debate, né? Mas eu vou dizer uma coisa, o líder ele pode ter capacidade, pastor, muita capacidade. Mas o desempenho dessa capacidade é que vai mostrar ao liderado quem ele é. Então vamos ter muita capacidade, mas vamos desempenhar o nosso papel com amor, com limite, que a gente vai chegar lá em nome de Jesus. Maravilha, pastor Rivelino Márcio, da nossa comunidade cristã Bethesda Itaguaí, na rua Prefeito José Moraes, 125 Itaguaí. Pastor Rivelino, o que fica então de reflexão para todos nós? A reflexão que fica é em que posição estou. Estou na posição de líder ou de senhor, dono de tudo? Então fica essa reflexão. São dois polos, né? Então faça uma avaliação, o pastor Ninja falou muito bem, faça uma avaliação, fala com as pessoas próximas a você, pega esse feedback aí das pessoas que estão próximas a você, elas podem falar de você algumas coisas que você não está percebendo. Isso é muito gostoso, né? Ou se não, olha no espelho, como Paulo fala, né? Olha no espelho, se enxerga a si próprio e você vai chegar. Isaías falou, né? Ai de mim, sou pecador, diante de Deus, né? Tá aí. Pastor Ana Batista, obrigado também pela presença aqui com a gente. Pastor Níger Martins, é pastor da Igreja Nova Vida, Ministério é de Deus em Cascadura, na rua Sidônio Paz, 176 em Cascadura. Pastor Níger, que fica então para nós? Meu pastor, acho que fica essa dualidade das duas posições que nós temos, uma quando liderados e uma quando líderes. A pergunta é se há uma harmonia, se há um equilíbrio, se há uma coerência, acima de tudo uma coerência entre quando eu sou liderado e quando eu sou líder. Porque muitas vezes quando eu sou liderado,
liderado, eu chamo tudo de autoritarismo. E quando eu sou líder, eu faço exatamente a mesma coisa e chamo de autoridade. E quando o meu passado de liderado será coerente com o meu passado agora, com o meu presente de autoridade. Então tem que haver um equilíbrio, tem que haver uma harmonia entre a minha posição de liderado e de líder. Do contrário, todo mundo que é líder acima de mim é autoritário. E eu, quando sou líder, só exerço autoridade, enquanto, na verdade, estou fazendo rigorosamente a mesma coisa. Tem que haver coerência entre essas duas posições que nós temos a vida inteira, entre liderados e líderes. Muito bom. Obrigado, pastor Níger, toda essa equipe maravilhosa. Nós estamos terminando, então, o nosso debate nesta manhã. Agradecendo a Luciane Severo e abraçando aqui o bispo Davi Gualberto. Amanhã, comemoração, aniversário da comunidade da Missão Evangélica do Brasil. Uma grande festa. Nosso querido bispo Davi Gualberto, esse querido mano, o Azércio de Paula presente, pastor Eli Pimenta, o Júnior de Melo, pastora Nilda Gonçalves, enfim, será uma grande festa, então, amanhã, se Deus quiser. Vem aí a Débora Lira, a partir de agora, comandando Tarde Maior, aqui na nossa Melodia. Amanhã, logo após o Sábado Não Para, com César de Andrade, o nosso debate aqui na nossa Melodia. Então, Deus abençoe a todos, um grande abraço, boa tarde, boa sexta. Obrigado, gente.